Olá e boas-vindas a todo mundo que está ouvindo a nossa imersão profunda de hoje. Eu estou super animada para o nosso mergulho no conhecimento. Com certeza. Olá para quem acompanha a gente. A nossa missão de hoje é, explorar aquelas fronteiras bem interessantes onde a teologia e a ciência acabam se encontrando. É uma análise detalhada sobre coisas que, desafiam muito do que a gente acha que sabe. Vamos desempacotar isso. A premissa central desse debatedor no vídeo é bem ousada. Ele traz a ideia de que a ciência não refutou a Bíblia. É o ponto de partida de tudo. Na verdade, ele diz que no século passado a ciência teria meio que se rendido ao que as escrituras já diziam há mais de 33 séculos. É uma inversão total daquela narrativa de guerra entre fé e ciência, né? Total. E aí a gente entra na primeira grande questão, que é a idade do universo e da Terra. Porque sempre tem aquele debate dos 6.000 anos. E o debatedor já descarta logo de cara a ideia de que a Terra tem apenas 6.000 anos. Ele diz que isso nem está na Bíblia, né? Exatamente. Ele concorda plenamente com a ciência convencional de que o universo tem ali cerca de 14,7 a 15 bilhões de anos. E a Terra uns 4,5 bilhões. Isso. Não tem atrito nenhum com a geologia moderna nesse ponto da fala dele. O que é fascinante aqui é como ele analisa o mesmíssimo texto do Gênesis para chegar nisso. Aquele primeiro versículo clássico, né? Sim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele faz uma decomposição lógica desse texto que é muito engenhosa. Ele divide em 3 partes, se eu entendi bem? Exato. Princípio representa o tempo, céus representa o espaço e terra seria a matéria. Tempo, espaço e matéria. A tríade fundamental da física. E a lógica sequencial que ele apresenta é perfeita. Veja bem, o tempo pode existir sem o espaço e sem a matéria. Faz sentido. Mas a matéria, para existir, ela pressupõe um espaço para ocupá-la e o tempo para que ela exista nesse espaço. E o Gênesis coloca exatamente nessa ordem temporal. Nossa, é verdade. E tem um detalhe etimológico que a fonte traz que me chamou muita atenção. A palavra hebraica bará. O conceito de criação? É, usada no primeiro versículo e depois em momentos bem específicos. Ela não significa só montar algo como um Lego. Significa criar tudo a partir do nada. Aquele conceito de creatio ex nihilo. Que é onde a teologia esbarra de frente com a cosmologia do século XX. E aí ele conecta isso com a teoria do Big Bang. O que é irônico, porque muita gente acha que o Big Bang é o argumento definitivo contra a religião. Mas a fonte lembra que a teoria foi proposta inicialmente por Georges Lemaitre. Que era um padre, né? Um padre católico belga e um físico brilhante. E o argumento do debatedor é que Lemaitre não pegou a Bíblia e tentou adaptar a ciência. Ele estava fazendo ciência pura. Olhando para os dados da expansão do universo. Isso. Ele formulou uma teoria de que o universo teve um início real a partir de um ponto de condensação extrema. E o debatedor argumenta que isso reflete exatamente o conceito bíblico de criação a partir do nada. Mas aí fica a dúvida para os bilhões de anos. Como a fonte resolve o problema dos 6 dias literais da criação? Voltando para o hebraico, a palavra usada para dia lá é yom. E no hebraico antigo, segundo a fonte, ela tem 4 significados literais possíveis. Não é só 24 horas. Não. Pode ser claridade em oposição à noite, pode ser a era de vida de alguém, pode ser um dia literal de 24 horas. O que é o pulo do gato dele, um longo período de tempo. Exatamente. Uma era geológica ou cósmica indeterminada, o que validaria todos esses bilhões de anos da astrofísica, sem quebrar a literalidade do texto. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, uma coisa é a gente alinhar a expansão das galáxias com um texto poético antigo. Mas e Adão e Eva? Onde eles entram, já que a ciência aponta para toda uma evolução populacional? A fonte afirma que eles foram os primeiros seres humanos a existir na Terra. Mas presta atenção no detalhe, a existir, não os primeiros a nascer. Porque os primeiros a nascer teriam sido Caim e Abel. Exato. E aí ele aborda aquela velha questão que todo mundo faz com quem Caim se casou. Sempre fazem essa pergunta. E a fonte responde usando o próprio Gênesis, capítulo 5, versículo 4. Que diz que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. O que leva o debatedor à conclusão de que toda a humanidade original tem laços profundos de consanguinidade,
Tipo, literalmente todo mundo seria irmão na origem. E ele usa isso para fazer uma ponte fantástica com a biologia e a sociologia modernas. Ele afirma que o conceito de raça é uma construção puramente sociológica, não científica. Ele até dá um exemplo no vídeo, né? Que há mais divergência genética entre duas pessoas da Noruega do que entre um norueguês e um africano. Exatamente. A genética prova que somos todos a mesma família. E aí o entrevistador cita o conceito científico da Eva mitocondrial. Que é um conceito científico real. Sim, que sugere que o DNA mitocondrial humano pode ser rastreado até uma ancestral comum feminina. E a fonte usa isso como um indício forte de que a humanidade proveio de um único casal inicial, alinhando com a biologia. Mas aí a gente chega num ponto crítico. A origem da vida propriamente dita. Porque rastrear o DNA é uma coisa. Explicar como a vida começou da matéria morta é a outra. É o abismo da complexidade biológica. A fonte é super contundente nisso. Ele diz na lata, a ciência não sabe criar vida. E não sabe mesmo. Do zero, a partir de material inorgânico, a gente não consegue. E o debatedor usa analogias brilhantes no texto para evitar jargão complicado. Ele fala do DNA da ameba, que só aquelas 4 letrinhas, adenina, timina, citosina e guanina... O famoso ATCG? Isso. A informação codificada numa única ameba, que é um organismo super simples, equivaleria a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. O que já é uma quantidade absurda de dados organizados. E quando ele sobe para células neuronais humanas. 5 milhões de páginas de informação. É loucura! Se conectarmos isso ao panorama geral, o argumento central que ele apresenta é o do design inteligente. A ideia de que informação complexa precisa de uma inteligência por trás. Isso. Ele contrasta a complexidade matemática absurda desse DNA com algo muito poético. A capacidade humana de fazer arte sem nenhum fim biológico prático. A parte da poesia no vídeo me pegou muito. Ele cita o poeta brasileiro Augusto dos Anjos. Um poeta declaradamente materialista e pessimista. Mas por que ele usa um poeta nihilista para falar de Deus ou de criação? É uma ironia genial da fonte. Ele mostra que, até para o poeta expressar todo aquele vazio existencial, aquela falta de sentido, ele precisa de uma inteligência absurda para escrever aqueles poemas perfeitos. A matéria cega não reflete sobre a própria futilidade. Nossa, isso é muito profundo. Mas ele também sabe ser bem-humorado, né? Ele traz aquela anedota maravilhosa do Ariano Suassuna. A do pregador de roupa. É excelente. Tipo, dá 2 pedacinhos de pau e um arame para o macaco e dá 1 milhão de anos para ele. Ele nunca vai fazer um pregador de roupa. Nunca. O objetivo dele aí é questionar muito fortemente aquela ideia de que a matéria se organiza por mero acaso ao longo de muito tempo para formar algo com um propósito, tipo a vida. Isso entra direto na área da física termodinâmica. Mais especificamente, a segunda lei da termodinâmica. A tal da entropia. A entropia. O debatedor explica esse conceito de um jeito muito simples. Ele diz que o tempo joga contra a ordem, não a favor. Como exemplo do quarto fechado, né? Se você deixa um quarto intocado por bilhões de anos, as moléculas lá dentro não vão se organizar sozinhas numa máquina complexa. O quarto vai se deteriorar. A poeira vai tomar conta. O tempo destrói a informação. E a vida é o extremo oposto disso. Ela é extremamente complexa justamente porque ela luta ativamente contra a entropia. É aí que entra o exemplo da caixa de ferramentas que a fonte usa para explicar as proteínas. Uma analogia excelente para como os aminoácidos funcionam. Ele diz que os aminoácidos formam proteínas, mas essas proteínas são como ferramentas. E elas têm formatos tridimensionais muito específicos para funções que só vão ser necessárias no futuro. Você não bate um prego com uma chave de fenda. Exato. Como um processo cego, baseado apenas no acaso, conseguiria dobrar essas proteínas no formato perfeito para uma função futura? A probabilidade contra isso é astronômica. É uma montanha estatística quase impossível de escalar, sem direção. E isso culmina na reflexão final que a fonte faz sobre a mente de quem nega tudo isso, sobre o ateísmo em si. Ele entra numa parte bem filosófica sobre a moralidade. O debatedor argumenta que, em muitas ocasiões, o ateísmo não é apenas uma conclusão puramente intelectual. Não é só olhar para os dados e não acreditar. Não, ele sugere que, muitas vezes, é uma escolha moral, é uma vontade de adotar uma visão de mundo
onde não existe a figura de um legislador cósmico. Porque se existe um projetista, existe um dono do projeto. E você tem que prestar contas a ele. Exatamente. Se o universo é só um acidente sem sentido, você não tem responsabilidade final pelas suas decisões. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre como a nossa estrutura de crenças, ou a rejeição delas, pode ser influenciada por fatores emocionais e éticos, tanto quanto pelos lógicos. As nossas emoções pautam muito o que a gente decide aceitar como fato científico às vezes. E a fonte defende que a evidência do design é tão clara que ignorá-la exige um esforço psicológico considerável. Então, o que tudo isso significa? Resumindo o que a gente explorou hoje, o vídeo apresenta uma visão de que a ciência moderna, seja pela cosmologia com o Big Bang ou pela genética moderna, estaria apenas descobrindo o vocabulário técnico. é isso. O vocabulário para descrever matematicamente o que os textos teológicos antigos já estavam propondo filosoficamente há milênios. É o rigor analítico servindo a ontologia antiga. E independente de quem está ouvindo concordar ou discordar das conclusões do debatedor, o valor está justamente em entender como pensadores sintetizam a teologia lógica com a astrofísica hoje em dia. É um debate que está vivíssimo. Muito vivo. E eu queria deixar para quem está escutando um pensamento que expande esse material, uma provocação final mesmo. Manda ver. Se a gente seguir essa visão do debatedor, de que a física do século XX acabou confirmando o haja-luz do Gênesis através do Big Bang, Sim. como será que as futuras descobertas da física quântica vão lidar com isso? Ou as teorias modernas do multiverso, como elas vão interagir com esses textos antigos lá na frente? É uma pergunta de explodir a cabeça. Será que a ciência empírica e a teologia são como duas linhas paralelas que estão destinadas a nunca se cruzar de fato? Ou a convergência entre as duas é apenas uma questão de darmos tempo suficiente ao tempo? Olha, é muita coisa para a gente refletir, e a busca por essas respostas e por essas perspectivas diferentes é o que faz a ciência e a filosofia serem tão incríveis. Ela nunca termina. Nunca mesmo. Foi um prazer analisar tudo isso hoje. Muito obrigada pela companhia na nossa investigação de hoje. Um grande abraço para todo mundo aí e até a nossa próxima imersão. Um abraço e até a próxima.